Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez para uma viagem, uma jornada até ao passado, como se costuma dizer. Amados, agora, como ontem vimos, o Senhor prometeu, não, como temos visto ao longo desta jornada, Abraão foi chamado por Deus. E então, ele, como já tínhamos visto, ele deixou tudo e seguiu a Deus. Ou seja, podemos ver um bocado aqui nesta passagem o que no Novo Testamento foi dito pelo próprio Jesus. Cada um que não quiser seguir, negue-se a si mesmo e pegue na sua cruz e carregue a sua cruz a cada dia e siga-me. E até podemos, eu até citei ontem que o jovem, que até falei com a minha mãe, que podemos ver que o jovem rico não quis fazer isso, porque tinha muitas riquezas, digamos assim. Mas os apóstolos lhe perguntaram: então, mestre, mas nós deixámos tudo para te seguir. E aí o Senhor, pronto, como vimos que ele disse que fizeram bem em ter deixado. Abraão fez o mesmo há não sei muito bem a data, e creio que até mesmo nas Bíblias de Estudo também diz, há cerca de 1000 e tal anos antes de Cristo. Ou seja, antes de Jesus, mesmo há 1000 e tal anos antes, um milénio antes, já Abraão tinha feito isso. E então, Abraão deixou tudo. Seguiu a Deus. Deixou tudo e Faraó, quando ele foi para o Egito, Faraó provou para a sua infelicidade das pragas de Deus. Depois disto, o que veio a acontecer? Veio a acontecer que depois eles saíram porque o Faraó descobriu que Sarai e Abraão não eram irmãos, mas sim marido e esposa, ou mulher e marido. Depois disso tudo, acontece o quê? Acontece que os pastores de Ló e de Abraão contendiam. E então Abraão deu a escolher a Ló para onde ele queria ir. E então, neste caso, Ló viu o melhor da terra. Viu bons pastos, viu, quem sabe até tinha ouvido falar de Sodoma e de Gomorra e pensou, bem, eu vou para lá, vou ter mais possibilidade de me manter a mim e aos meus irmãos, à minha gente e à minha família, vou-me poder manter lá. Bem, vou para lá, já que o meu tio Abraão está-me a dar a escolher, eu vou para lá. Assim foi, ele foi. Abraão preferiu ficar com a pior parte, se formos a ver. Não se sabe, mas parece que sim. E então, Deus agora promete a Abraão a terra de Canaã e a sua descendência. Abraão nem questiona, Abraão nem murmurou. Então Abraão aceitou, tudo bem, pronto, se é assim tu queres, que assim seja. Agora acontece uma coisa que nós muitas vezes também enfrentamos na vida. Então, o que vamos ver aqui? Vamos ver isto. Ló escolheu a melhor terra, com melhores pastos, escolheu cidades para poder manter a sua família e a sua gente com mantimento, com alimento. Mas, eis aqui uma coisa agora. Nem sempre nós escolhemos as melhores, as melhores alturas ou os melhores sítios. É verdade. Naquela altura, Ló não escolheu a melhor altura ou o melhor sítio. E porquê? Porque naquela mesma altura ou naquele mesmo sítio, ou quem sabe, Ló, como preferiu aquela boa terra, quando nós fazemos uma escolha pela aparência,
do sítio, da pessoa, seja do que for, a aparência muitas vezes engana. Sempre ouvi dizer, quem vê cara não vê corações. Ou seja, aqui não se pode dizer isso, mas aqui Ló foi iludido por isso. Ló foi iludido pela boa aparência, bons pastos, o Jordão, duas cidades. Bem, duas cidades, posso ir para uma casa de pedra. Não sei, né? Penso eu. Sim, mas parece que ele foi para uma casa de pedra. A minha família pode ficar livre e a minha gente livre das tempestades e da areia. Tenho lá muito sítio para poder comercializar e ficar com e fazer e ter mantimento para a minha família. E isto penso o Abrão. Ló. Mas na pior altura. Vamos agora ver o porquê. Ora bem, quem tiver a vossa palavra, abra comigo em Gênesis 14. Vamos ver o que é que Deus também nos ensina com isso. Através da sua palavra. Gênesis 14, do versículo 1 ao versículo 11, que diz: guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Arrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Lamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guion, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Brisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá. Este é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidom, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer. Porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos reféns, e em Astrotacanair, e aos Zuzuins, em Rã, e aos Emins, em Kiratim, e os Oreus no seu monte Seir até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá e Zebuim e de Belá. Esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidom estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Peço desculpa, mas, amados, mas isto para dizer os nomes, alguns são tão esquisitos que eu nem consigo dizer. Mas voltando ao assunto, podemos ver agora. Ló preferiu ir para lá.
mas na pior altura. Ou seja, aqui eu vejo que muitas vezes nós, se passarmos para hoje, muitas vezes nós escolhemos, se formos nós mesmos a escolher, Abraão fez a pergunta, escolhe. Muito bem, ele escolheu, mas foi a pior das escolhas e na pior altura. As aparências iludem. Nós vivermos de aparências é o que nos acontece. Não vamos mais longe, amados. Não vamos mais longe. Aqui eu posso ir buscar aqui agora uma passagem que é fácil de se ver. Primeiro tudo, Saul, ou Samuel, ungiu Saul. Saul, ao princípio, tudo muito bem. Mas Saul depois desobedeceu. Pois foi. Mas depois de Saul, Deus manda Samuel ir ter a Jafé. Acho que é Jafé. Pronto. Ter com o pai de Davi. E viu os filhos todos. Quem sabe se ele não viu os filhos todos. Mas o que Deus tinha escolhido não era dos valentes. Era o último que lá estava. Davi. Davi era o mais novo. Se calhar com Saul, o povo podia até fazer o que queria. Ou seja, andar segundo os outros deuses. E com Davi. Quantas coisas Davi não fez? Quantas coisas, ou aliás, Davi, quantas vezes a seguir, depois dele, quantas vezes ele não é mencionado na Bíblia? Quando quando o cego de Jericó, sei que agora já me lembro, quando o cego de Jericó, Jesus quando passa, o cego de Jericó não diz Jesus filho de Saul, não. Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Saul, antes dele, foi o primeiro rei de Israel. Mas falhou. Ou seja, mas Samuel, quando foi para ungir Davi, ele se calhar perguntou ao Senhor, mas ele é uma criança? Então, ele é um menino. E Deus, o que é que lhe disse? Samuel, é ele. Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração do homem. Agora, aqui há outra coisa. Abraão perguntou, vai para onde quiseres. Abraão ficou com o pior. Muito bem. Mas teve paz. Não foi? Tirando a parte depois de ter ido salvar Ló e ter ido buscar Ló. Mas, agora, é assim. Tirando isso, ele deu a escolher a Ló. Ló escolheu o melhor. O que é que lhe aconteceu a seguir? Pomba. A seguir, o título até diz tudo. Ló é levado cativo. Porquê? Porque escolheu o melhor. Eu penso assim. Porque escolheu o melhor, porque quis o melhor, porque foi pela aparência. E hoje em dia é assim, se nós vivermos pela aparência, se nós hoje virmos, por exemplo, uma pessoa assim meio não muito apresentável, é uma pessoa que não é muito apresentável, nem sei se confio nela. Pois é, podes não confiar nela, muito bem. Vês uma pessoa de fatinho, gravatinha, naquela já vou confiar, então já é mais apresentável. Pois é. Confias nela, de fatinho, o empresário, seja quem for. Essa, pum, engana-te. Se for preciso. Outra pessoa que confiou naquela pessoa que não é apresentável, vai confiar nela. Outra pessoa que depois vai confiar nela e aí, pumba, essa pessoa não lhe falha. Ou seja, daí, quando Jesus, e mesmo Paulo também tinha dito que quando ele se fosse embora daquele lado, que se iam levantar muitos do meio deles como falsos profetas e tudo, para os levar com eles. E Jesus também disse que muitos falsos profetas se iam levantar. Hoje em dia, nós vamos
Um exemplo, eu agora era uma figura, sei lá, muito famosa, era um líder espetacular. Ei, se fosse preciso, eu ia a uma igreja e eu e toda a gente ia após mim, mandei de falar, ia lá ver-me. Mas por trás, se me contar, por exemplo, podia-me contar, olha, nós isto, nós aquilo, olha, toma aqui uma ajuda para isto ou para aquilo, se eu, pronto, se eu dissesse, olha, vamos fazer uma nova igreja assim assim e precisamos de ajudas, né? Como costume, né? Eu podia aceitar as ajudas. Agora, está aqui uma outra coisa. E será que isso é para isso mesmo? Agora, se eu fosse, sem vocês saberem, né? E eu ia fazer outra coisa com o dinheiro. Agora, uma outra pessoa que vem à igreja, ou outro sítio qualquer, mas pede um pão, ou uma coisa qualquer. Não estou a dizer dinheiro, peça pão, ou algo para comer. Nós, e um pobre que até cheira mal e tudo, não tenho nada, nem chega ao pé de mim. Pois é, a esses negamos. Mas, outras pessoas que não, nem têm metade do nosso conhecimento olham para essa pessoa. Ei, olha, toma. E a pessoa, quando vai comer, até quase come as mãos. Amados, sou eu, isto é verídico. E que caia o que eu tentava fazer até hoje, caia tudo por terra. Pessoas a passar. Eu vi um pedinte na rua, em Aveiro. Acho que até já tinha falado nos vídeos, mas falo outra vez. Um pedinte tinha sido o autocarro, o que é que foi? Caiu. Ele cheirava muito mal, cheirava. As pessoas passavam por ele e olhavam para ele. Mas ninguém lhe tocou. Moedas no chão. Devia ser um bolo, não sei. Acho que era um bolo, não sei. Não interessa. E no chão. As pessoas a passarem por ele, nenhuma lhe disse só que quer ajuda. E o homem parece que estava desmaiado, não sei. E eu, é? Tá bem. Olha, está tudo bem. Ele até devia estar bêbado. Não sei. Eu ajudo-o a levantar. Ajudei-o a levantar. O braço dele, ele cheirava mal. Cheirava. Mas não me importei com isso. Tinha um aspecto horrível. Mas peguei no braço dele, meti-o assim. À minha volta. Agarrei-o por trás e puxei para cima. Ele só dizia, cuidado. Ele devia estar aleijado, não sei. Mas puxei-o. Apanhei as moedas dele. Eu só olhava para as pessoas e olhava para mim. Só me dava vontade de perguntar. O que vocês não fizeram, eu estou a fazer. Não custava nada ajudar este pobre homem. Mas não disse, também não interessa. Peguei nas moedas e dei as moedas ao senhor. E eram muitas ainda. Mas pronto. Dei-lhe o pão, tudo muito bem. Ele olhava para mim, ele quase que chorava. A seguir, eu tinha 5 euros cá em Portugal, ainda é algum. Algum, para a crise que estamos a passar ainda é. E eu peguei em 5 euros que eu tinha. Ou 5 ou 10, não me lembro. E disse, olha, está aqui. Ele tinha as moedas que tinha, pronto. Ainda devia ultrapassar os 5 euros, mas pronto. Está aqui 5 euros. Vá tomar um pequeno almoço. Ele ficou a olhar para mim, obrigado. Que Deus o abençoe. Vá tomar um pequeno almoço. Foi. Depois, não sei, antes ou depois, não me lembro. Fui a Lisboa, que eu sou natural de Lisboa, da capital, mas pronto. Eu fui e a pedintes, eu dizia mesmo, como Pedro disse, eu não tenho nada para lhe dar, mas uma coisa eu tenho para lhe dar, para lhe dizer. Deus o ama e não o quer ver nesta miséria. Vá a tal igreja, a tal sítio, a tal igreja, fale com tal pessoa e diga que fui eu que o disse para ir lá. Se foram ou não, o problema é deles. Mas eu fiz o que eu achei certo. E não olhei pela aparência deles.
Porque eles precisam de ajuda. São homens como nós. Não é por pena, nem é por isto. Não. É porque é o nosso dever. Foi isso que Jesus ensinou. Aqui Ló foi pela aparência. O que é que lhe aconteceu a seguir? Foi levado cativo e apanhou o tempo de guerra. Nem tudo que parece bom é bom, e nem tudo que é mau parece mau. Lembra-te disso. E lembra-te de que Jesus também, o próprio Jesus ensinou. E lembra-te de que o Paulo disse que quando ele deixasse aquele sítio antes de ir para Jerusalém, que muitos seriam a levantar dentre eles e levar muitos atrás deles. E hoje é assim. Mas lembra-te mais desta passagem que eu te li. Ló apanhou o tempo de guerra de 4 reis contra 5. E como se isso não bastasse, ainda foi levado cativo. Que amanhã vamos ver isso. O que para ele pensava ser bom, tornou-se mau. E Abraão pode até ter ficado com um mau sítio. Pois foi. Ele, por ter ficado com um mau sítio, olha aí, ficou com uma promessa e tanto. Não só isso, outro exemplo. Olha o exemplo de Davi. Saúl, onde é que tu vês mais o exemplo de Saúl na palavra de Deus? Muito pouco, alguma vez o nome é mencionado, a não ser no livro das Crónicas, se calhar, ou no livro de Samuel, só. E Davi? Era um menino. Como se calhar Samuel pensou, é um menino, como é que eu vou ungir? E Deus o que é que lhe disse? Samuel, é este. Porque Deus não vê como o homem vê, por aparências. Deus vê o coração do homem. Lembra-te isto. Que Deus te abençoe. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e ajuda-nos a ser mais ti. Ajuda-nos a não viver de aparências e a viver com os teus olhos e a ser mais ti. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e lembra-te que nem tudo o que parece ser bom é. E lembra-te, nós dizemos isto cá em Portugal. Nos outros países, não sei. Mas cá a gente diz isto. Duas coisas. Quem vê caras, não vê corações. E as aparências iludem. E olha que é certo. É bem certo. E eu às vezes digo à minha mãe, olha que os ditados são do mundo, ou isto, os provérbios são do mundo, pois são. Mas olha que eu muitas vezes, já reparaste, tenho utilizados no trabalho e nos textos. E olha que são certos. Lembra-te disso. Que Deus te abençoe hoje